Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais, vamos relembrar, na verdade, um pouquinho sobre as forças e as leis de Newton, tá? O objetivo da nossa aula de hoje são três, tá? São três objetivos. Nós vamos conceituar força, tá bom? Então nós vamos definir o que é essa grandeza física força. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as principais forças que a gente vai estudar daqui para frente e as suas aplicações a gente vai vendo no decorrer dos vídeos, tá bom? E nós vamos discutir e exemplificar hoje, especificamente, a força peso e a força normal. Aí depois eu vou deixar também um link de uma sugestão de algumas atividades para vocês testarem o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é força. Para vocês, o que você entende como força? Bom, Newton tinha uma ideia do que é força. Para Newton, força nada mais é do que uma ação que vai estar fazendo, atuando sobre o objeto, e essa ação é capaz de produzir nesse objeto uma aceleração. Aceleração quer dizer uma mudança na sua velocidade. Não sei, vamos citar um exemplo. Vamos pensar, você tem sua caneta em cima da mesa. Se você pegar lá com o seu dedinho e der um empurrãozinho nessa caneta, essa força que você fez, essa ação, foi capaz de alterar a velocidade da caneta, então produzir uma variação na sua velocidade. Então, para Newton, força tem esse poder. Uma outra consequência que a gente consegue ver da atuação da força, além da produção da aceleração, é uma deformação. Olha a imagem ao lado aí do jogador dando uma cabeçada nessa bola de futebol. A gente percebe que quando a bola bate na cabeça dele, está tendo uma interação, está tendo uma força entre a bola e a cabeça. A força feita pelo jogador na bola é capaz de fazer com que a bola se deforme. Então, força na física é basicamente isso. É um agente físico capaz de provocar uma ação no objeto, produzir a ação de mudar o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento, alterando a velocidade e provocando uma deformação. Bom, próximo passo é a gente ver quais forças a gente vai estar estudando. Nós vamos estudar a força peso, nós vamos estudar a força normal. A força peso é uma força de contato, de ação à distância, de campo, e a força normal já é uma força de contato. Nós vamos falar da força de tração, que é uma força feita por cabos ou cordas consideradas ideais. Nós vamos falar da força elástica, que vai ser provocada por corpos que estiverem conectados por um elástico ou uma mola, algo que se deforme, né? Que obedece à lei de Hooke, nós vamos ver isso mais adiante. E, por último, a força de atrito. Todas essas forças que eu estou comentando com vocês, elas se dividem em dois tipos de força. Forças de campo e forças de contato. As forças de contato, elas só existem devido a ter contato entre os corpos. A de campo, não. Não há necessariamente o contato. Há uma produção, uma ação dessa força sem necessariamente ter o contato. Igual a força peso, força elétrica, força magnética, tudo é exemplo de força de campo. Já a força normal, força tração, atrito, são todas forças de contato. Tem que ter a corda, tem que ter o contato com a superfície e tudo mais. Nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente da força peso e da força normal, distinguindo as suas características. Eu esqueci de falar uma coisa com vocês, muito importante. Força, na física, ela é uma grandeza vetorial. E assim como toda grandeza vetorial, para a gente definir a força, a gente precisa conhecer seu modo, quer dizer, o seu valor, né, sua intensidade, direção e sentido, tá, galera? Não esqueça disso. Força é uma grandeza vetorial, representada por uma setinha. Vamos lá, então, falar da força-peso. Grande parte dos autores representam a força-peso pela simplesmente a letrinha P, tá? Então, P maiúsculo de peso. Não confunda com P de pressão ou de potência, tudo bem? Aqui na dinâmica é peso. A força-peso é definida como sendo a força com que a Terra atrai os corpos para ela. Todos os corpos que estão próximos à Terra, a Terra por ter um campo gravitacional ao redor dela, invisível aos nossos olhos, esse campo gravitacional ele provoca em objetos que têm massa essa força chamada força-peso, alguns chamam até de força gravitacional, que a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar a gravitação universal, quando Newton propõe a lei da gravitação universal. Tá? Mas então, agora no momento para a gente, a força-peso vai ser compreendida nesse primeiro momento como sendo a força com que a Terra atrai os corpos para ela. Se eu observar a imagem que aparece aqui do lado, eu tenho uma simbologia meio assim,
né, absurda de uma pessoa em várias posições na Terra. A força-peso que atua sobre o objeto, ela é sempre puxando para o centro da Terra. Então, você percebe que um habitante da Terra que está lá no Polo Norte, ele vai ser puxado, a força-peso atuando sobre ele, para o centro da Terra. Um observador que está lá no Polo Sul vai ser puxado também para o centro da Terra. Os observadores que estão no leste e no oeste também puxado para o centro. Então, a força-peso é sempre a força puxando para o centro da Terra. Quando a gente estudar os nossos objetos sobre superfícies, a gente entende que o objeto está sobre a Terra. Então, a gente vai representar a força-peso sempre na direção vertical e no sentido para baixo. Mas, lembrando da imagem ao lado, se eu estiver olhando uma visão de fora da Terra, a força está sempre para o centro da Terra, tá bom? Então, a força-peso como um vetor, ela possui uma intensidade, uma direção e sentido. A direção e sentido eu já contei para vocês, a direção é sempre vertical e o sentido para baixo. A intensidade depende dessa fórmula, P igual a M vezes G. P de peso, M de massa, G de aceleração da gravidade. A gente vai usar a aceleração da gravidade aproximadamente 9,8. Em alguns casos, arredonda para 10. Vamos fazer um exemplo. Primeiro exemplo. Considere um corpo de massa 100 kg. Supondo que no Polo Norte a aceleração da gravidade tem um módulo G igual a 9,83 metros por segundo ao quadrado. Qual o peso desse corpo no Polo Norte? Por que está especificando o Polo Norte? Porque se eu pensar na Terra, ela tem várias latitudes e longitudes. E a aceleração gravitacional varia com isso, tá? Bom, como que eu calculo o peso desse objeto? Basta eu lembrar que o valor desse peso, o módulo do peso, é definido pela fórmula P igual a M vezes G. A massa está lá, 100 quilos, e a aceleração da gravidade também está ali no problema, 9,8. Então, eu multiplico 100 vezes 9,8, que dá 983 newtons. Lembrando que força tem uma unidade no sistema internacional que é o newton, tá bom, galera? E outra coisa importante, se a massa estiver em gramas, nós temos que transformar para quilos. Exemplo 2. Uma partícula de massa 4 kg sobe verticalmente em movimento acelerado. Então, agora a partícula não está parada, ela está movimentando, nesse caso, para cima. Sob a ação apenas de duas forças, o seu peso P e uma força vertical F, como mostra a figura. Olha na figura aí no canto esquerdo da sua tela, direito, me confundi. No canto da sua tela. A força F está vertical para cima, e a força peso vertical para baixo. Observe que o vetor força F é maior que o peso. Então, isso está mostrando que a força F é maior que o peso. Então, o objeto move vertical para cima. Tá? Calcule o módulo da aceleração da partícula, sabendo que F é 70 newtons, e que a aceleração da gravidade, a gente vai considerar agora 10 metros por segundo ao quadrado. Para resolver essa questão, primeiro a gente vai ter que calcular o peso, e depois a gente vai analisar ela de acordo com a segunda lei de Newton. Para calcular o peso, nós temos que P igual a M vezes G. Então, a massa é 4, a gravidade é 10. 4 vezes 10, que dá 40 newtons. Para calcular a aceleração, a gente aplica a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Qual que é a resultante de força? Bom, força não é vetor? Nós sabemos que vetores, quando têm a mesma direção e sentido, o resultante é a soma. Mesma direção e sentidos opostos, a resultante é a subtração desses vetores, o maior menos o menor. No nosso caso, a força F é vertical para cima e a força peso vertical para baixo. Então, o vetor força resultante vai ser a força F menos a força peso. A gente substitui no FR da fórmula por F menos P. Veja só. Então, a força, né, resultante, troquei por F menos P, conforme está ali, igual a massa vezes a aceleração. F nós temos que é 70, o P nós calculamos que é 40, então substituo, ficou 70 menos 40, é igual a 4 vezes A, 4 da massa. Vamos fazer uma continha simples, 70 menos 40, 30, e o 4 passa dividindo. 30 dividido por 4 dá 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que esse objeto, com a ação da força de 70 newtons sobre ele, vai conseguir subir, né, vai ter um movimento vertical para cima, sujeito a uma aceleração também vertical para cima de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos falar um pouquinho da força normal e fazer mais alguns exemplos? A força normal, alguns autores representam de M, que é o que eu estou representando para vocês, e outros chamam de FN, força normal. Vai depender do que você está adotando aí, tá? Eu geralmente uso M. A força normal ela é uma força de contato. Ela é definida como sendo a reação
né, uma força de reação da superfície sobre o bloco, sobre o objeto. Tipo, o meu computador aqui apoiado sobre a mesa. Ele está fazendo uma força de compressão na mesa que é vertical para baixo. A mesa reage a essa força de compressão que ele faz com uma força vertical para cima, oposta pela terceira lei de Newton, tá? Então, essa força de reação à força de compressão que o meu computador faz na mesa é o que a gente chama de força normal. Então, a força normal é uma reação de uma ação que vai estar atuando sobre a superfície, tá? E essa força normal, assim como a peso, ela tem uma direção, um sentido e uma intensidade. A intensidade da força normal vai depender de como o bloco está, de como a questão está tratando a superfície, a vertical, se é horizontal, se é um plano inclinado, se tem mais alguma força na vertical, tal. Vai depender das situações. A gente vai falar disso mais à frente nos exemplos. Agora, a direção e o sentido é muito bem definido. A direção da força-peso é sempre perpendicular à superfície. Olha só. Olha o primeiro desenhozinho aqui. Opa. O primeiro desenho aqui na parte de cima. Vou mostrar com o apontador aqui. Esse, onde a superfície está horizontal. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Perpendicular quer dizer, então, que esse meu vetor, ó, ele tem que estar fazendo aqui com a superfície um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E o sentido da minha seta é como se o bloco empurrasse ele para sair da superfície. Então, o sentido, nesse caso, é vertical para cima. Então, definindo, a direção é sempre perpendicular à superfície e o sentido saindo, como se a superfície tendesse a empurrar o bloco de cima dela. Olha numa situação do plano inclinado, a força perpendicular à superfície, fazendo um ângulo de 90 graus, e o sentido saindo dela. Tá bom? Olha numa situação onde o objeto é escorado numa parede vertical. Força normal, perpendicular à superfície, fazendo um ângulo aqui de 90 graus, e o sentido saindo, empurrando dela. Então, essa é a força normal, tá? Tudo bem? Para existir força normal, ela é uma força de contato. O objeto tem que estar em contato com a superfície. Se ele não tiver contato, não tem a força normal. Vamos para mais alguns exemplos. Exemplo 3. Um bloco de massa 8 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal, sobre a ação apenas de duas forças, o seu peso e a força normal. Então ele está parado, ele está em equilíbrio, só tem essas duas forças atuando sobre ele. Tá? Pela primeira lei de Newton, se ele tem equilíbrio, força resultante é zero, então essas forças, se elas forem opostas, elas devem ser iguais, que é o caso da situação da letra A. A partir de determinado instante, aplicamos ao bloco uma força vertical F, de intensidade 30 newtons, que é a figura B, uma força na mesma direção que o normal, aí, no mesmo sentido, vertical para cima. O exercício pede na letra A para a gente calcular o valor da normal antes da aplicação da força F, e depois na letra B o valor da normal com a aplicação da força F, tá? Depois que a força F está sendo aplicada. Vamos lá, primeira situação da letra A. Para as duas situações é importante a gente calcular o peso, tanto da letra A quanto da letra B, já que o bloco não muda sua massa, então não muda seu peso. Então nós temos que peso é massa vezes gravidade, a massa é 8, que o problema nos forneceu, e a gravidade é 10, a aceleração que ficou usar 10, então ficou 8 vezes 10, que deu 80 newtons. A situação da letra A é essa que está aqui na imagem ao lado, ó. A força normal é vertical para cima e a força peso vertical para baixo. Esse bloco, pelo que o enunciado falou para a gente, ele tem equilíbrio, ele está parado. Se ele está parado, a força resultante vale zero. Como a força resultante vale zero, essas duas forças, normal e peso, elas têm que ser iguais. Por quê? Como elas estão em sentidos opostos, ele só vai permanecer parado se uma puxar para cima com um valor que é igual ao que a outra puxa para baixo, para manter ele parado. Nesse caso, a normal e o peso têm que ter exatamente o mesmo módulo. Assim, normal igual ao peso, então a normal para a situação antes da aplicação da força F é igualzinho ao peso, que vale 80 newtons. Já a segunda situação, quando aplica a força F, muda um pouquinho. Vamos raciocinar o seguinte: será que com a aplicação da força F esse bloco vai mover? Ele vai subir? Será que altera a situação no estado de repouso? Vamos pensar. A força peso vale 80, a força F vale 30. Para conseguir fazer ele subir, eu tenho que aplicar uma força superior a 80. Se a força está menor que 80, então ele fica parado. Se ele está parado, é a mesma situação, a resultante de forças também vale zero. Só que nessa situação eu não tenho só duas forças, eu tenho três. Duas vertical para cima e uma vertical para baixo. Como F, já disse para vocês, né? Como F é menor que o peso,
ao aplicar a força F no bloco, ele permanece em repouso. Então, a resultante das forças vale 0. Nesse caso, então, as duas forças estão para cima, tem que ser igual às duas forças estão para baixo. Então, F mais N é igual a P. F vale 30 e P vale 80, substituindo N mais 30 igual a 80, o 30 passa subtraindo, 80 menos 30, 50. Então, quando tem aplicada a força F, a força normal vale apenas 50 newtons. Exemplo 4. Esse exemplo é um pouco mais complexo, que nós temos dois blocos, um em contato ao outro, tá? Então, os dois blocos estão ali, numa superfície plana e horizontal. O bloco A tem massa de 7 quilos, perdão, tem que corrigir, de 7 quilos, e o bloco B uma massa de 3 quilos, e eles estão inicialmente em repouso, numa superfície plana, horizontal e sem atrito. A partir de um momento, aplica uma força F de intensidade de 40 N e ele começa a se mover. A força F é horizontal para a direita, como mostra a figura ali. O exercício pede 4 coisas para a gente. Pede para a gente calcular o valor da aceleração, o valor da força que o bloco exerce sobre o outro, ou seja, a força que o bloco A exerce sobre o B e que o B exerce sobre o A. E depois o modo da força resultante no A e o modo da força resultante no B. Bom, nesse tipo de exercício, um macete muito interessante para calcular a aceleração é a gente tratar os dois blocos como um conjunto, como um único bloco. Então, eu fiz um novo desenho com os dois blocos A mais B, como se fosse um conjunto, um único bloco, e desenhar as forças. Tem força-peso vertical para baixo, força normal vertical para cima e a força F horizontal para a direita. Nessa situação, a gente percebe que ele não move na vertical. Na vertical ele tem equilíbrio, ele só vai mover na horizontal. Como na vertical ele tem equilíbrio, a normal e o peso se anulam. Sobrou como resultante apenas a força F. Aplica a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa de aceleração. A resultante é o F, a massa é a soma da massa dos dois blocos e a aceleração é A, que é a mesma aceleração para os dois blocos. Substituindo, 40 é igual a 7 mais 3, que vai dar 40 é igual a 10A. Então, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Para resolver as próximas alternativas, é importante a gente levar em consideração cada bloco separado e aplicar a segunda lei de Newton para cada um, tá? Veja só. Então, primeira coisa, considerando os blocos individualmente, cada um no seu cantinho, vamos desenhar as forças que estão atuando sobre eles. Tem o peso de A no A vertical para baixo, normal vertical para cima em A, F horizontal para a direita. Quando eu aplicar a força F, o bloco A, ele empurra o B. Ele empurra o B com uma força que eu chamei de F1. Pela terceira lei de Newton, o bloco B reage empurrando, né, para a esquerda, no sentido oposto, o bloco A, uma força que eu chamei de F2. Se essas duas forças obedecem à terceira lei de Newton, elas são idênticas, tá? No bloco B ainda tem o peso vertical para baixo, tem a normal vertical para cima. Agora, para resolver, a gente aplica a segunda lei de Newton para cada um dos blocos, tá? Na letra B, ele pediu para a gente calcular a força entre A e B, né? A força que o A faz no B e que o B faz no A. Essas duas forças são iguais. Eu dei nomes diferentes, mas F1, como eu disse no slide anterior, é igual a F2. Vamos aplicar primeiro no bloco B. Por que no bloco B? Porque no bloco B ele só move na horizontal. Na vertical ele está parado. Então, normal e peso se cancela. A resultante vai ser apenas a força F1. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é F1, que é a massa de B vezes A. Então, F1, 3 vezes 4, que dá 12. Consequentemente, se F1 é igual a F2, eu já sei que F2 vale 12 newtons. Mas vamos provar que F2 é 12 newtons, tá? Para provar, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A. No bloco A, ele também não move na vertical, então normal e peso se cancelam, sobra apenas F e F2. Nesse caso, como são duas forças em sentidos opostos, a resultante vai ser uma menos a outra. Vai ser a força que está no sentido do movimento menos a força que está contrária. Dica importantíssima. Para calcular a resultante de forças, eu sempre vou ter a resultante sendo a maior, a que está no sentido do movimento, menos a menor que está oposta ao movimento. Por isso, no bloco B, no bloco A, perdão, a resultante vai ser F menos F2, que é igual a massa de A vezes A. Substituindo, 40 menos F2 é igual a 7 vezes 4. 40 menos F2 é igual a 28. E assim, F2 é igual a 12 newtons, que é 40 menos 28. Então, para esse F1 ali no meio, é porque as duas são iguais. Houve um probleminha ali, mas é tudo bem, tá? Aqui eu estou considerando
F2, só para provar, tá? Então, F1 e F2 são iguais, que vale 12 newtons. Bom, preciso calcular a resultante das forças no bloco B. No bloco B, normal e biso se cancelam, sobrou somente F1, então F1 é resultante. Então, a força resultante em B é F1, que vale 12. Para o bloco A, no caso da letra D, eu corto a normal e o peso, sobrou F e F2. A resultante é F menos F2. Apareceu F1 ali, desculpa. F menos F2, que é 40 menos 12, que dá 28. Tá bom? Esse foi o nosso quarto exemplo. Bom, a nossa aula de hoje, ela encerra aqui. Tá? Essa aula, então, só para recapitular, nós conceituamos força, definimos o que é força, o que é essa grandeza, força, diferenciamos ela em força de contato e força de ação à distância. De contato, tem que ter o contato entre os blocos. De ação à distância, elas já agem não um bloco sobre o outro, sem necessariamente um estar bem em contato com o outro. E nós falamos dos tipos de força, falando especificamente da força peso e da força normal, e fizemos alguns exemplos. Tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês, e a gente dá prosseguimento na próxima aula falando de força de ação através de cabos, que é a força nas cordas, que é a força de tração. Um grande abraço e até logo.